Deus esteja com sua casa, meu irmão. Depois de tanto tempo, voltaremos ao projeto de Salmos. Estamos no Salmos 14, hoje. E nós faremos como sempre, leremos a nota de rodapé da Bíblia de Estudo e também os versículos. Oremos. Senhor da graça, visita essa pessoa onde quer que ela esteja. Que o Senhor venha sobre ela trazendo luz, revelação, que a sua palavra vá e produza o resultado pelo qual ela é enviada. Que o Senhor fale por meio da minha voz e que essa voz gere transformação na vida dessa pessoa. Em nome de Jesus. Em Salmos 14 diz assim: diz o tolo em seu coração, Deus não existe. Corromperam-se e cometeram atos detestáveis. Não há ninguém que faça o bem. O Senhor olha dos céus para os filhos dos homens, para ver se há alguém que tenha entendimento, alguém que busque a Deus. Todos se desviaram, igualmente se corromperam, não há ninguém que faça o bem, não há um sequer. Será que nenhum dos malfeitores aprende? Eles devoram o meu povo como quem come pão, e não clamam pelo Senhor. Olhem, estão tomados de pavor, pois Deus está presente no meio dos justos. Vocês, malfeitores, frustram os planos dos pobres, mas o refúgio deles é o Senhor. Ah, se de Sião viesse salvação para Israel! Quando o Senhor restaurar o seu povo, Jacó exultará, Israel se regozijará. Veja bem, você percebe que há uma correlação direta entre o ateísmo. O prefixo a tem o sentido de negação no português, e teísmo é uma outra palavra para quem crê em Deus, né? Então, ateísmo é falta de crer em Deus. Ele começa dizendo, diz o tolo em seu coração, Deus não existe. Logo em seguida ele diz, corromperam-se e cometeram atos detestáveis, não há ninguém que faça o bem. Ou seja, se Deus não existe, logo o indivíduo pensa que tudo é permitido. Uma vez que você não leva em consideração a existência de Deus, a tendência é que a corrupção se instale na sua vida de maneira generalizada. Agora, quando você considera a existência de Deus, você pensa, não, eu não vou fazer isso. Por quê? Porque Deus existe e um dia haverá um juízo, e uma vez que haverá esse juízo, eu posso ser condenado por ele. Então, a mera lembrança de que Deus existe, de que Ele é real, ela produz na sua vida temor. Agora, quando você não leva isso em consideração e você vive de forma dissoluta, licenciosa, libertinosa, isso demonstra que você não considera o fato de que há um justo juiz e que você será julgado. Então, automaticamente, chegamos à conclusão, quanto mais lembramos que Deus existe, em cada uma das nossas decisões e atitudes, mais isso refreia a nossa imoralidade. Mas não é só isso que o salmista diz. Ele generaliza para todas as pessoas, então isso inclui até mesmo os que creem. Apesar de você crer em Deus, você pode sim fazer coisas erradas, né? E está escrito no livro de Tiago que a fé sem obras ela é morta. Porque os demônios, eles creem, porém, não obedecem. E olha que eles creem a ponto de estremecer quando eles se lembram de Deus. Então, por isso esse texto diz que todos juntamente se desviaram. Não há ninguém que faça o bem, ninguém que busque entendimento, ninguém que se apegue no caminho do Senhor. Ou seja, conforme a Bíblia Sagrada deixa bem claro, não somente nesse texto, você é mau. Aos olhos de Deus, você não é bom. Apesar de que aos olhos dos homens, às vezes você pode se passar como uma pessoa boa. Mas não, o padrão justo de Deus ele é muito elevado e você não consegue se adequar a esse padrão. Portanto, você é considerado mau.
Logo, você não pode entrar no céu, porque no céu não entra pecado. No céu não pode entrar iniquidade. Pessoas más não vão para o céu. Como você poderia então ser salvo sem Cristo? Então, quando você contempla o fato de que você não alcança o padrão de justiça de Deus, só te resta uma conclusão: eu serei condenado ao inferno. E nessa hora é que você deve clamar a Deus por uma solução. E aí ele te aponta o quê? A cruz. Então nós somos totalmente depravados. O que isso significa? Isso não significa que você já fez tudo o que você tem potencial de fazer. Ou seja, às vezes você nunca foi para o lado do homossexualismo. Ou às vezes você nunca assassinou cruelmente uma pessoa. Mas isso significa que dentro de você existe o potencial. Portanto, você não pode se considerar superior a alguém que já praticou essas coisas, porque apesar de você não ter deixado que elas saíssem de dentro de sua natureza, e eu acredito que isso vale para a maioria dos que verão esse vídeo, você não chegou tão longe, mas dentro de você há potencial. Se você entrar na mesma trajetória de vida que um atual traficante ou um matador de aluguel entrou, talvez você teria o mesmo resultado que ele. Por quê? Porque todos nós recebemos essa distorção de imagem. Deus nos fez para parecer com Ele mesmo, mas a serpente inoculou o seu veneno em nós, como está escrito em Gênesis 3, e por causa disso agora nos parecemos com o maligno. Porém, quanto mais você se distorce e se corrompe, como diz o texto, mais você se parece com a cobra. Porém, quanto mais você é regenerado em Cristo, mais você se parece com o Cordeiro. Porém, todavia, entretanto, se dependesse só de você, você seria condenado junto com o inferno, porque Deus não criou o inferno para o ser humano, mas para o diabo e seus anjos. Logo, você vai para lá por se parecer com o diabo. Por isso que a nossa salvação, ela é pela graça, ela não é pelo mérito, porque os seus méritos não podem comprar o preço de uma vida. Você acha que Deus aceita como troca uma caridade, uma esmola, uma boa obra? Sendo que o preço que é cobrado é sangue, é só você imaginar o seguinte: você consegue chegar no supermercado com a sacola cheia de balinhas, tem R$ 300 de balinhas, e você passa arroz, feijão, carne, um monte de coisa, você chega assim, eu vim pagar em bala. Você chega com R$ 300 de balinha para pagar uma compra de R$ 300, eles aceitarão? Não. Por quê? Porque a moeda tem que ser a moeda que foi de forma regulamentada a moeda para ser aceita. Então, só apaga pecado o sangue. Você não tem sangue a oferecer a Deus. E para Deus aceitar sangue como oferta pelo pecado, teria que ser um sangue de alguém que não pecou. De alguém puro, perfeito. O seu sangue não é. Então você não consegue salvar a si mesmo. Logo, por isso, você precisa também de Jesus. Primeiro, porque você nunca será bom o bastante para ser salvo, perante o padrão de Deus. Segundo, porque a moeda que Deus aceita é sangue, e puro, inocente, perfeito. Já você pecou. Seu sangue não presta mais para conquistar a própria salvação. Então, diante dessa realidade, só te resta o seguinte ato, que é agradecer. Por isso, no versículo 7, ele diz: se de Sião viesse salvação para Israel. E ela veio. O nome dessa salvação é Jesus. Quando o Senhor restaurar o seu povo, Jacó exultará, Israel se regozijará. Lá em Romanos, se não me engano, 11, Paulo diz que o verdadeiro Israel é aquele que crê como Abraão creu. Abraão creu e por isso a sua fé foi-lhe imputada como justiça. Hoje, eu e você somos o verdadeiro Israel de Deus, nós os que cremos. Então agora temos alegria nele. Nas notas de rodapé diz assim:
Testemunho a respeito da tolice dos ímpios. Esse salmo tem muitas ligações com Salmos 10, 12. Compartilha a opinião dos Salmos 11, em que o Senhor justo se assenta no trono, uma forma de contraste com os Salmos 15, que retrata os aceitáveis a Deus. O Salmo 53 é uma repetição pouco revisada desse salmo. Tolo não pretende ser uma definição. Deus não existe, ou seja, o ateísmo prático, ninguém que faça o bem, a humanidade em geral é corrupta. Aqui a referência diz a respeito dos que não levam Deus em conta e que não hesitam em demonstrar sua malícia contra os justos. Em outros contextos, os salmistas se incluíam entre os que não são justos aos olhos de Deus. Os que realmente buscam a Deus são mencionados nos Salmos 15. Bem, né? Todas as vezes que você lê o Antigo Testamento, entenda que quando o texto diz que alguém era justo, não é que ele era perfeito na balança de Deus. Nossa, Noé era justo. Então você imagina, meu Deus, Noé não precisava da graça porque ele era justo. Aí você lê, Daniel era homem justo. Aí você pensa, meu Deus, Daniel era muito bom, ele não precisava da graça. Pare de ter essa interpretação equivocada. Não é assim que funciona. Sempre, desde o Antigo Testamento até o Novo, todos foram salvos pela fé. Uns eram salvos porque criam que o Redentor viria, e outros eram salvos porque crê que ele já veio. Nós cremos que ele já veio. Mas eles acreditavam que ele viria. Desde Gênesis 3,15 já foi pregado o Evangelho, mas o Evangelho como uma promessa futura. Então, todos os justos perante a palavra de Deus são aqueles que creem, não aqueles que não pecam. Por exemplo, a Bíblia chama de Noé de justo, né? Mas depois ele planta uma vinha, fica embriagado e seus filhos o veem nu, né? Onde está a justiça dele? Ele era perfeito? Se ele era perfeito, por que ele cometeu esse ato? Então, a justiça não é a justiça da qual você é perfeito para seguir os mandamentos, porque ninguém é. Mas uma justiça que é proveniente da fé, da crença de que o Redentor vive. Você sabe qual que é o livro mais antigo da Bíblia? O que quase 100% de todos os teólogos concordam? É o livro de Jó. E lá no livro de Jó, em um versículo, Jó ele diz o seguinte: eu sei que o meu Redentor vive e que há de se levantar para me fazer prevalecer. O livro mais antigo da Bíblia menciona Cristo. Porém, você vê que essa frase ela está conjugada como? No futuro. Ele crê que o Redentor dele há de se levantar. Por quê? Porque ele ainda não tinha sido manifesto. O Evangelho sempre foi proclamado através da tradição oral. Assim que Jó chegou a conhecer esse Evangelho. E por isso ele menciona. Então veja bem, não se confunda. Porque às vezes você pode se confundir e pensar, olha, mas a Bíblia está entrando em contradição, aqui está dizendo que ninguém é bom, que ninguém é justo, que ninguém faz o bem, que todo mundo é corrompido. Ué, e quando a Bíblia fala sobre José, sobre Daniel, sobre Noé, sobre Enoque, então, eles não eram justos porque cumpriam os mandamentos, os justos requisitos de Deus. Não, eles eram justos porque criam, porque sempre foi assim. Veja bem, em Romanos está escrito que não é aquele que obedece à lei que é considerado justo, mas aquele que crê. Por quê? Porque ninguém obedeceu à lei até hoje. Deus, ele criou a lei de Moisés para que ela fosse uma forma do homem esgotar em si mesmo e falar, eu não consigo. Quando ele fala isso, ele reconhece que necessita de alguém para salvá-lo. Por quê? Porque ele tentou salvar a si mesmo e não conseguiu. Bem, então, não há contradição bíblica. Todos nós somos corrompidos e todo aquele que é considerado justo diante de Deus é aquele que crê, não aquele que faz. Agora, aquele que crê, há uma transformação verdadeira que acontece de dentro para fora, da qual ele não é mais o mesmo e ele não consegue mais viver na prática do pecado. Não estou dizendo que ele não peca, ele peca. Porém, algo mudou dentro dele de tal forma que ele se sente tão mal com aquilo que ele
cria todos os meios para se afastar e se purificar, digamos assim. Mas não totalmente, porque Deus prometeu que nossa vitória completa será com um novo corpo glorificado. Mas veja, versículo 2, eu vou até repetir. O Senhor olha dos céus para os filhos dos homens, para ver se há alguém que tem entendimento, alguém que busque a Deus. Todos se desviaram e igualmente se corromperam. Veja bem, Deus, quando ele olhou dos céus para procurar algum justo, alguém que fizesse de fato, né, aquilo que o mandamento, que a vontade dele exigia, ele não encontrou. Você acha que Deus encontrou alguém agora? Que você é esse alguém que ele encontrou? Não seja ingênuo, né? Então Deus nunca encontrou nenhum, por isso que ele mandou Jesus. Você também precisa de ser salvo de si mesmo. Versículo 2. Enfaticamente contrastado como tolo, que busque a Deus, os que realmente buscam são mencionados no Salmos 15. Ah, tá, isso que eu já li. Versículo 4. Devoram, não clamam pelo Senhor. Mais uma caracterização do ímpio. Dos ímpios. Vivem pela violência das próprias mãos e não dependem do Senhor. Até mesmo a poderosa defesa do justo pelo Senhor nada ensina aos ímpios. Ou seja, quando nós, né, eu e você estamos em estado de impiedade, até mesmo quando a gente vê o Senhor tratando a vida do justo, não conseguimos aprender, né? Graças a Deus que fomos salvos. E para você que não foi, reconheça Jesus, antes que seja tarde. Versículo 6. O povo de Deus como as vítimas da injustiça. Versículo 7. O salmista anseia por Israel ficar completamente livre dos seus inimigos. E isso acontecerá quando Deus lutar contra os ímpios em defesa das vítimas deles, quanto a uma expansão semelhante ao escopo. Bem, então, né, creio que possivelmente esgotamos para hoje o assunto. Eu quero orar por você que ainda não reconheceu Jesus, porque as chamas do inferno estão se aproximando de sua vida. Volte para Jesus, você que se desviou, e você que nunca reconheceu, reconheça Ele antes que seja tarde. Porque ainda que você tenha 1 tonelada de boas obras a apresentar diante de Deus, elas não serão aceitas para você trocar pela entrada no céu. Você é corrompido, você não busca a Deus como deveria, você não é bom o suficiente. Então você precisa de Cristo. Porque quando João Batista viu ele, disse: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Seu pecado precisa de ser tirado, para que você seja uma nova criatura e agora seja feito filho de Deus. Não apenas um pecador perdoado. Tem igrejas legalistas por aí que dizem que você é só um pecador perdoado. Negativo. Não existe base bíblica para isso. Mostra aí um texto do Novo Testamento que diz: aos pecadores perdoados da igreja da Filadélfia. Não. Aos santos, justos, que creem em Cristo Jesus, filhos de Deus. É isso que está escrito. Então você não é um mero pecador perdoado. Você teve um novo nascimento, e através do novo nascimento agora você é filho de Deus. E é considerado. Você sabe o que é ser considerado? Quer dizer que você não é, mas Deus, Ele trata você como se você fosse. Então, o salmista também diz o seguinte: o Senhor não nos trata conforme os nossos pecados. Ele nos trata conforme a sua bondade. Então, você é considerado justo não porque você fez alguma coisa, você apenas creu. E então, isso lhe foi imputado. Sabe o que é uma imputação? Imputação. Imputar é você colocar na conta de alguém, ou você colocar nas costas de alguém, você colocar algo em alguém. Deus colocou em nós uma justiça, uma consideração de que somos santos. Por quê? Porque se dependesse de você, não só você como eu, como todas as pessoas, estaríamos ainda condenados e destinados ao lago de fogo. Então, livre-se do seu próprio senso de justiça falho e fracassado, porque senão vai agradar a Deus com ele.
Senhor Jesus, que essa pessoa que ouvir essa mensagem possa ter a plena revelação de que ele não consegue te agradar, de que ele é de fato o que diz o texto, que ele é desviado, corrompido, não faz o bem, não alcança o seu padrão de perfeição e de justiça, para que o quanto antes o Senhor possa apresentar Cristo a essa pessoa, aquele que quer reconhecer Jesus agora, que o Senhor escreva o nome dele no livro da vida e leve ele a condições para que ele confesse a fé dele publicamente e se batize nas águas, e depois receba o Espírito Santo de Deus, que Deus prometeu aos que creem. Assim seja, no nome de Jesus. Agradeço a vocês que assistiram ao vivo. Vamos ver quem está assistindo. Não está funcionando. Então, até mais.